Olha só, a gente vai falar agora desse paraibano aqui na tela do povo. Coloca aqui, por favor, o Adonias. O Adonias Ferreira da Costa, lembra dele? O Adonias. A gente trouxe o caso dele aqui no Correio Manhã. O Adonias, de 29 anos. Ele desapareceu em outubro, agora desse ano. Mas como é que foi, João? Ele saiu de Teixeira, que fica aqui no interior paraibano, onde ele morava. Ele morava em Teixeira. Aí ele foi visitar a mãe dele em Maturéia, também aqui na Paraíba. Aí, sem explicação, o Adonias simplesmente desapareceu. Desapareceu. Quase um mês depois, a polícia recebeu uma informação, depois de muita procura da família, de muita agonia. A polícia recebeu uma informação e Adonias foi encontrado, só que encontrado morto, dentro de uma geladeira. Isso na cidade de Itapetim, em Pernambuco. A geladeira, inclusive, ela foi concretada na parede, com o corpo do Adonias lá dentro. O porquê que eu estou trazendo essa história de volta aqui no Correio Manhã? É que após 40 dias de muita investigação, a perícia apontou que a causa da morte do Adonias, que foi encontrada aqui, ó, você vê que aqui é uma espécie de vilazinha. Aqui tem várias casas, lá em Tapetim, em Pernambuco, várias casas. Em uma delas, o corpo estava lá dentro. A perícia, gente, constatou que a morte de Adonias aconteceu por overdose. Segundo o laudo, foram encontrados no fígado e no sistema gástrico do Adonias pelo menos cinco substâncias de medicamentos usados em tratamentos psiquiátricos. Alguns, inclusive, são injetáveis, tornando, de acordo com a perícia, a possibilidade de Adonias ter sido dopado com altas doses dos medicamentos pelos assassinos. O principal suspeito da morte de Adonias, do assassinato de Adonias, é o Fábio Machado da Cunha, de 31 anos. Esse Fábio, ele é natural de São Paulo. Só para você ter uma ideia, ele era um falso médico e continua foragido. O Fábio e mais duas pessoas, sendo uma delas a própria mãe, foram presos, suspeitos de matar e ocultar o cadáver de uma idosa num tambor de ferro. As prisões aconteceram na capital paulista, ou seja, já tem um histórico. Você prestou atenção que quando eles foram presos em São Paulo, na capital paulista, Itaquaquecetuba, para ser mais correto, que fica na Grande São Paulo, quando eles foram presos, o Fábio, um comparsa e a mãe deles, eles foram acusados de matar uma idosa e ocultar o corpo da idosa. E o que aconteceu com Adonias? Me responda. O que aconteceu com Adonias? Ele foi morto, substâncias foram encontradas no corpo dele e o corpo dele foi ocultado também da mesma forma, dentro de uma geladeira e concretada na parede. Mas, João, como que a polícia descobriu isso? O forte odor, o cheiro forte que estava tomando conta dessa vilazinha aqui. Esse cheiro chamou a atenção dos moradores, que ligaram para a polícia entrou nessa casa, batata, os policiais encontraram o corpo do Adonias, que estava desaparecido quase um mês. Agora, o trabalho da polícia é tentar chegar até esse falso médico, o Fábio, que continua foragido, e entender melhor essa história. Principalmente, qual é a ligação do Fábio com o Adonias, do Adonias com o Fábio? Porque o Adonias era aqui, ó, de Teixeira, na Paraíba. Como que ele foi parar lá em Itapetim, em Pernambuco? Qual que era a ligação do Adonias com esse falso médico? O Adonias foi lá por quê e para quê? É com a prisão desse falso médico que a polícia quer juntar tudo, essas peças, entender melhor essa história. Mas depois de muita investigação, a causa da morte, pelo menos, já foi descoberta e já foi divulgada. O Correio Manhã continua acompanhando de perto essa história. A gente falou do começo ao fim, da agonia da família, do desaparecimento, da procura por Adonias, até o encontro do corpo dele dentro de uma geladeira. Macabro demais. Uma história completamente macabra. A gente torce agora para a prisão desse falso médico, porque se não prender esse cara, ele vai estar agindo em outro canto do país. Porque ele é lá de São Paulo, você notou? Já foi preso em Minas Gerais, que eu fiquei sabendo. Foi preso em Minas Gerais, foi preso em São Paulo e agora estava agindo aqui, ó, também no Nordeste. Tá de brincadeira, hein? Tem que prender esse cara logo.
6h39, 6h39.